Oi, pessoal. Hoje nós fomos surpreendidos com a notícia do falecimento do Papa. E muitos católicos vivenciam esse momento de luto. Eu, como cristão reformado, eu expresso aqui meu respeito por aqueles que choram essa perda, por aqueles que passam por essa tristeza. Ao mesmo tempo, eu quero compartilhar com vocês, de forma respeitosa e bíblica, como a tradição reformada entende o papado. A reforma protestante do século XVI não foi apenas um movimento contra o abuso da Igreja de Roma. Não, ela foi uma volta às Escrituras, ela foi uma volta à Palavra de Deus. E um dos pontos centrais da reforma protestante foi justamente a rejeição da autoridade papal como supremo líder da Igreja, ou seja, o chefe supremo da Igreja. Para os reformadores, por exemplo, Martinho Lutero, ele diz que a Igreja não pode ter outro cabeça senão Cristo. Lógico que ele estava citando Colossenses capítulo 1, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a Igreja. Para João Calvino, ele cita em suas Institutas que Cristo é o único pastor universal e nenhum homem pode reivindicar para si esse título sem usurpar a honra de Cristo. Essa visão, então, não nasce de uma oposição pessoal ao Papa, não, mas nasce de uma profunda convicção bíblica, uma profunda convicção daquilo que diz as Escrituras. A autoridade da igreja é derivada justamente das Escrituras e não de uma hierarquia humana. O título Vigário de Cristo, que é atribuído ao Papa, é visto na tradição reformada como problemático, pois somente o Espírito Santo é o verdadeiro representante de Cristo na terra, conforme diz lá em João capítulo 14, versículos 16 e 17. E nenhum homem pode substituir a presença de Cristo entre o seu povo. A teologia reformada, ela também sustenta, então, que essa liderança eclesiástica deve ser uma liderança plural e local, exercida por pastores e por presbíteros, como vemos lá em Atos capítulo 14, versículo 23, e em Tito capítulo 1, versículo 5. A centralização do governo eclesiástico em uma só pessoa, como uma autoridade universal, não encontra apoio no Novo Testamento. Por fim, então, nós reconhecemos que deve existir um diálogo respeitoso entre cristãos de diferentes tradições. Nosso desejo é que em tempos como este, todos nós voltemos os olhos ao verdadeiro pastor, ao cabeça da igreja, ao pastor das ovelhas, Jesus Cristo, o Filho de Deus, cabeça viva da igreja e o nosso sumo sacerdote eterno. Na visão da teologia reformada e da tradição reformada, é isso que nós entendemos sobre o papado. Deus abençoe você, fique com Deus. Se você deseja saber mais, comente aqui embaixo e nós estaremos, na medida do possível, respondendo e explicando ainda mais.